Olá, meu amado irmão, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo nessa manhã de quarta-feira. Que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar durante todo este dia guardando a tua vida, ministrando toda sorte de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda honra e toda glória seja dada a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer na nossa vida e através da nossa vida. Meus queridos, eu quero, no nome do Senhor Jesus Cristo, compartilhar com você uma pequena palavra, uma breve palavra, em nome do Senhor Jesus. Em uma outra ocasião eu estive trazendo uma mensagem, uma breve palavra sobre a questão de bons conselhos para nós pregadores. E eu vi que muitas pessoas, muitos irmãos estiveram acompanhando esse conteúdo, visualizando esse conteúdo. Então, aprove a Deus me conduzir a uma palavra, a uma breve mensagem a respeito de bases sólidas para o ministro da palavra de Deus. Bases sólidas para todo ministro da palavra de Deus. Quando eu falo a respeito de ministro da palavra de Deus, eu estou querendo me referir de forma abrangente, eu estou querendo me referir aos pregadores do Evangelho. Estou me referindo aqui àqueles que exercem papel de educador cristão, professores de escola bíblica, missionários, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos que ministram a palavra de Deus, auxiliares, obreiros, enfim, todo e qualquer homem e mulher de Deus que faz a obra de Deus, que prega o Evangelho, que anuncia a palavra de Deus. Então nós iremos aqui, eu irei, no nome de Jesus, daqui a alguns instantes, falar sobre bases sólidas, pilares inegociáveis para nós que somos ministros da palavra de Deus, que somos pregadores do Evangelho, pregadores da palavra de Deus, baseado no texto bíblico do livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7 e versículo 10. Amém? Será esse o texto que nós iremos fazer menção para então falar sobre esse tema, ou essa breve reflexão, no nome do Senhor Jesus. E eu espero que seja bênção para a sua vida essa palavra que há de ser ministrada em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu quero fazer menção acerca do canal do YouTube e acerca também da minha página no Facebook, do meu perfil no Facebook e no Instagram. Caso queira, fique à vontade para seguir os meus perfis e assim também estar sempre recebendo de antemão, se inscrevendo no canal, estará também recebendo de antemão as ministrações, os esboços, as mensagens, as reflexões, os esboços não, as reflexões, das pré-aulas, enfim, todo o conteúdo que eu tenho pela misericórdia de Deus compartilhado nas redes sociais, quer seja no YouTube, quer seja no Facebook e nos demais grupos ao qual eu tenho também compartilhado o conteúdo da palavra de Deus. Amém? Então, caso queira, fique à vontade para estar se inscrevendo no canal e seguindo também os meus perfis nas redes sociais. Ainda no dia de hoje, se assim Deus permitir, se assim Deus me permitir, eu estarei em uma transmissão com o nosso amado irmão, mais uma vez, com o nosso amado irmão Yuri, da Igreja Assembleia de Deus de Borges de Melo, falando um pouco sobre a lição de número 2 da EBD Adultos, que tem como título Vem o Fim. Lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical Adultos. Nós estaremos falando sobre essa lição logo mais à tarde, por volta das 5 horas e 30 minutos. Se assim Deus me permitir, se assim Deus nos der essa condição, nós estaremos juntos falando sobre
a respectiva lição de número 2. Pois bem, meus queridos, vamos orar e em seguida nós iremos falar acerca da reflexão propriamente dita em nome do Senhor Jesus. Amém? Bases sólidas para o ministro, para todo ministro da palavra de Deus. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, por essa manhã na tua presença. Te suplico, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê graça, que o Senhor fale conosco, que possamos nessa manhã devocional, nesse momento devocional, absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos crescer sempre na graça, no entendimento da tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, esteja conosco. Te peço também, ó Deus, que o Senhor abençoe nossa nação. Abençoe, Pai querido, todos os que estão, Senhor, em posição de autoridade. Abençoe, Senhor, nosso povo, nos dê graça, nos dê, Pai querido, sabedoria na tomada de decisões. Guarda teus filhos. Senhor, abençoa poderosamente os missionários, aqueles que fazem a tua obra, os teus filhos que estão, Pai, dedicando suas vidas para a propagação da tua palavra, para a proclamação do Evangelho. Pai, no nome de Jesus, abençoa a tua igreja em todo o mundo. Esteja conosco. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, como mencionei anteriormente, nós iremos nessa manhã devocional, nesse momento devocional, falar sobre bases sólidas para todo ministro da palavra de Deus. Bases sólidas, fundamentos inegociáveis para todo bom ministro da palavra de Deus. Amém? O texto bíblico que fiz menção, Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7 e versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Tinha ele disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensiná-la. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Eu vou fazer a leitura em uma outra tradução, em nome do Senhor Jesus. Fazer a leitura em uma outra tradução, para que a gente possa então adentrar a nossa reflexão em nome do Senhor Jesus Cristo. Esdras capítulo 7, versículo 10, agora na nova tradução da linguagem de hoje. Estarei lendo nessa nova tradução da linguagem de hoje, para ver se há alguma distinção, nesse texto sagrado, nesse texto bíblico, na versão da nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: Esdras havia dedicado, olha só que referência, né? Esdras, capítulo 7, versículo 10, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: Esdras havia dedicado a sua vida, oh glória! Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Essa tradução, a nova tradução da linguagem de hoje, ela nos dá um texto, digamos que um pouco mais claro acerca daquilo que eu quero compartilhar com você, amado ouvinte da palavra de Deus nessa manhã. Nos dá um texto um pouco mais claro acerca do que eu irei compartilhar com você nessa manhã, dentro desse tema, bases sólidas para todo ministro da palavra de Deus. Bases sólidas para todo ministro da palavra de Deus.
Quando nós lemos esse texto, nós conseguimos encontrar claramente aqui bases, alicerces, né? Sólidos, firmes, para todo ministro da palavra do Senhor, para todo educador cristão, professor de escola bíblica, para todo pastor, pregador do evangelho, missionário, enfim. Nós encontramos dentro da descrição desse texto, do capítulo 7 do livro de Esdras, versículo 10, nós conseguimos, ao fazer a leitura, nós conseguimos encontrar três, de forma bem clara, três bases sólidas para todo bom ministro da palavra de Deus. E é sobre essas bases sólidas que eu quero tratar com você através dessa transmissão, em nome do Senhor Jesus. Todo ministro do Evangelho, todo bom ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todo bom pregoeiro, todo missionário, todo pregador do Evangelho, pastor, ministro, serva de Deus, enfim, ele é, aleluia, ou ele tem de ter em sua vida, em seu ministério, essas três bases sólidas. Ele tem de ter essas três bases que nós iremos mencionar aqui. Ou ele precisa buscar ter essas três bases sólidas em sua caminhada. E você pode dizer para mim, mas missionário, qual são essas bases sólidas? A primeira delas é o entendimento de que todo ministro é aprendiz, discípulo de Jesus, aprendiz. É o entendimento, a consciência de que todo ministro da palavra de Deus, todo missionário, todo pregador, pastor, é um aprendiz, é um eterno aprendiz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprendiz no sentido de... Em que sentido, Ednilson? Aprendiz no sentido de ser ele aquele, ou de ser ela aquela que constantemente tem o seu coração voltado para a busca da lei de Deus, da lei do Senhor. Nós vemos no texto sagrado que nós fizemos menção que Esdras tinha disposto o seu coração a buscar a lei de Deus, a buscar a lei do Senhor. Ele tinha disposto o seu coração a buscar a lei do Senhor. Na tradução da linguagem de hoje, nós vemos que, da seguinte forma, Esdras havia dedicado a sua vida a estudar a lei do Senhor. Então, nós precisamos entender, no nome de Jesus, que todo ministro da palavra de Deus, quer seja ele pastor, missionário, educador cristão, no sentido de ser ele um professor de escola bíblica dominical, todo ministro da palavra de Deus, ele tem o dever, a incumbência, a responsabilidade de assumir um papel, de ter a consciência de que ele é um eterno aprendiz, de que ele precisa constantemente estar em busca, dedicando a sua vida a uma busca diária e constante da palavra de Deus, da lei de Deus, do ensinamento do Senhor para a sua vida. Ele precisa entender que a primeira, ou uma das bases sólidas, uma das três bases sólidas de sua caminhada é o fato de que ele ou ela é um ou uma
discípula, discípulo, deve ser discípula, discípulo de Jesus Cristo de Nazaré. Jamais tendo a percepção de que alcançou tudo aquilo que deveria alcançar, ou já compreendeu tudo que poderia compreender, ou já sabe tudo que poderia saber acerca da lei de Deus, do ensino, acerca do que nos ensina a palavra de Deus. Então, essa é uma primeira base, uma das primeiras bases sólidas, um dos primeiros pilares sólidos para todo bom ministro da palavra de Deus. Agora você pode se perguntar, Ednilson, mas como que o bom ministro, como que o ministro da palavra de Deus é um discípulo e como que ele pode permanecer nessa busca constante, dedicando a sua vida a buscar o conhecimento da lei de Deus? Como que ele pode fazer isso? Aí nós entramos em alguns textos, em algumas passagens bíblicas, para tentar trazer um norte para nós acerca disso. Um dos textos que eu quero compartilhar com você é o texto da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Primeira epístola, ou primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o versículo 13, para a glória de Deus, em que há um conselho muito direto e bem peculiar para todos nós na condição de pregoeiros da palavra, ministros da palavra de Deus, quer sejamos nós, repito, educadores cristãos, no sentido de sermos professores de EBD, ou quer sejamos nós pregadores da palavra de Deus, pastores, líderes, supervisores, enfim, evangelistas, auxiliares da obra de Deus, ministros do Evangelho. Capítulo 4 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, versículo 13. Versículo 13. Diz assim: enquanto você, na nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Diz assim: enquanto você espera a minha chegada, se dedique à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensinamento, ao ensino cristão. A tradução, uma outra tradução, diz o seguinte, do mesmo texto, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz assim: até a minha chegada te aplica à leitura, à exortação e ao ensino. Então, nós temos que entender que nessa base sólida do ser discípulo de Jesus, do ser um eterno aprendiz, todo bom ministro da palavra de Deus precisa gostar da leitura, precisa ter a prática da leitura, leitura, ler a palavra de Deus, ler as Sagradas Escrituras, ler conteúdos relevantes que possam servir na sua tarefa de instruir a igreja do Senhor Jesus. Ler a palavra de Deus, ler livros, ler materiais teológicos, ler toda sorte de materiais que possam acrescentar algo no seu ministério como ministro da palavra de Deus, que possa lhe auxiliar no cumprimento do seu papel como bom ministro do Evangelho, como bom ministro da palavra de Deus. Leitura. É imprescindível que nós, na condição de ministros da palavra de Deus, tenhamos o hábito e o prazer em ler, em folhear a Bíblia Sagrada.
Precisamos também entender da necessidade de termos um coração voltado à pesquisa constante do conteúdo das Sagradas Escrituras. Pesquisa. Nós temos hoje uma grande facilidade de obter informações, de obter recursos didáticos, de obter recursos para a nossa edificação. Nós temos hoje, por meio das mídias sociais, as pré-aulas, nós temos por meio das mídias sociais pastores, homens e mulheres, né, de Deus, que ministram a palavra de Deus com excelência, verdadeiros mestres no ensino, que podem com toda certeza ser alvos de sua pesquisa. E os materiais desses respectivos homens de Deus podem ser úteis para o seu ministério, para a sua vida ministerial, para você como ministro da palavra de Deus. A pesquisa. Para isso se faz necessário a aquisição de materiais bíblicos, teológicos, que possam agregar em seu ministério, para que você possa com excelência cumprir a sua vocação. Você que ama ou que tem uma vocação para tratar sobre família, casais, relacionamento cristão, que haja leitura de materiais desta área. Você que atua na área de missões, no plantio de igreja, na área missiológica, como eu atuei por muitos anos na área de missões integralmente, plantio de igrejas, que haja leitura, que haja dedicação à leitura, à pesquisa de materiais relacionados à sua área, à sua vocação. Nós não podemos nos acomodar acreditando ou tendo a falsa ideia de que nós já sabemos de tudo, porque nós não sabemos. Nós não podemos ser tomados pelo falso entendimento de que nós já estamos, vamos dizer assim, plenamente abastecidos do conhecimento de Deus. Não, porque a palavra de Deus diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Conhecer e prosseguir. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor nosso Deus. Então, quando nós somos tomados por esse entendimento de que nós já sabemos tudo, ou que aquilo que nós sabemos já é o bastante, nós acabamos fadados a uma postura de negligência. Nós acabamos perdendo a oportunidade de aperfeiçoamento. Nós acabamos perdendo a oportunidade de nos esmerilar. Aquele que ensina, que haja esmero no ensino, né? Dedicação no ensino, que haja esmero, que haja preparo. Então, quando nós acreditamos, ou quando nós somos tomados pela falsa ideia de que nós já sabemos de tudo, aí nós somos fadados à negligência. Somos fadados a um ministério falido. Eu diria isso, ministério falido? Sim, um ministério sem aperfeiçoamento, sem nenhum tipo de renovação, de avivamento notório. Porque é claro, é nítido, que todo aquele que tem um ministério dado por Deus, se ele investe em seu ministério, no sentido de buscar conhecimento, de buscar crescer no entendimento das Sagradas Escrituras, com toda certeza, o seu aproveitamento, os frutos de seu ministério serão bem maiores. O seu aproveitamento, o seu desenvolvimento ministerial será maior. Se você encontra alguém que atua na área de missões, que fez um curso na área de missões, se você encontra alguém que serve na área do ministério familiar, que fez cursos na área do ministério familiar, como eu fiz, na área de missões, também fiz. Se você encontra pessoas que têm um ministério, um ministro do Evangelho, que tem uma vocação da parte de Deus e se dedica naquela vocação a qual Deus o separou, você pode ter certeza que o ministério deste homem, desta mulher de Deus, vai ser frutífero no sentido de que haverá constante aperfeiçoamento.
Se você na condição de professor de escola bíblica dominical, estou falando isso agora para professores de escolas dominicais, tal como sou. Se você na condição de professor de escola bíblica dominical, não busca aperfeiçoamento no sentido de melhor metodologia, buscar uma melhor didática, buscar uma maneira, digamos, de oratória para melhor se expressar diante do público-alvo, diante daqueles que estarão diante de você, né, perante aqueles que estarão diante de você no ambiente de sala. Então, você acaba abrindo mão de aperfeiçoamento. Nós vemos aqui no texto que nós lemos, que na tradução da linguagem de hoje, né, que ele havia dedicado a sua vida a buscar a lei do Senhor. Né? Se dedicado, disposto o seu coração a buscar a lei de Deus, buscar a lei do Senhor. Então é imprescindível, para a gente poder concluir aqui, essa primeira base sólida, é imprescindível que todo bom ministro ame as Sagradas Escrituras. Ele tem que amar a palavra. Ele tem que ter prazer em estudar a palavra, em aprender da palavra, em buscar a palavra, em buscar conhecimento da palavra. Se ele é ministro do Evangelho, se ele se porta como ministro, se ele se coloca na condição, na posição de ministro do Evangelho, da palavra, pregador da palavra, missionário, educador cristão, e não ama a palavra de Deus e a leitura da mesma, aí há uma incoerência nisso. Haja vista que o instrumento do mensageiro de Deus, né, do pregador da palavra de Deus, é o que? O instrumento dele é a palavra, é a Sagrada Escritura. Se ele não tem zelo, amor pela palavra, zelo pelo estudar a palavra, então há algo aí muito errado, há uma incoerência. Então nós vimos aqui a primeira base. A primeira base sólida é o fato de que todos nós somos discípulos e aprendizes de Jesus em toda a nossa caminhada. Não interessa se você é PhD em divindades, eu digo isso até, né, de forma respeitosa. Não interessa se você é bacharel em teologia, doutor em teologia, PhD em divindade, quarta pessoa da Trindade, se você é pastor, apóstolo, doutor, mestre, né? Se você é presbítero, evangelista, diácono, né? Se você é reverendo, não importa o título que você carrega como ministro, não importa, você, eu, nós seremos sempre aprendizes de Jesus de Nazaré, até o dia em que o Senhor nos chamar para si. Esteja consciente disso. Muitos acabam, como já falei, estagnados em sua caminhada ministerial, porque depois de um tempo cessam de aprender. Cessam, perdem o prazer da pesquisa, da leitura, do estudo. Perdem o prazer do aprendizado. Perdem o prazer do aprendizado. Perdendo assim, né, um dos maiores privilégios da vida, que é o aprender. Que é o aprender, crescer, alcançar a maturidade espiritual, aprendendo mais e mais de Deus, com Deus, sobre Deus, a respeito de Deus. Segunda base sólida que eu quero compartilhar convosco é que todo bom ministro da palavra de Deus, todo ministro do Evangelho é um servo. É um servo. É um servo no sentido de cumprir, obedecer a palavra de Deus. É um servo, pelo menos deve ser um servo, no sentido de ser um praticante do ensinamento da palavra do Senhor, praticar a palavra de Deus. Como nós vemos aqui na nova tradução da linguagem de hoje, o texto bíblico dizendo: Esdras havia dedicado a sua vida a estudar, a aprender da palavra de Deus, né? A aprender, a buscar a lei do Senhor e a praticar a lei do Senhor. E aí nós entramos na segunda base sólida de todo bom ministro, a prática, o viver aquilo que se ensina, viver aquilo que se prega, viver a palavra. Viver
o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Viver o ensinamento cristão. Viver a lei de Deus. Então, todo bom ministro é servo, obedecendo, cumprindo, como diz o texto. Cumprindo, obedecendo, vivendo a palavra. E aí nós entramos na questão de testemunho de vida, de prática, de coerência do discurso com a vida, daquilo que se fala com aquilo que se faz, daquilo que se ministra com a vida que se leva. Então todo bom ministro precisa entender que é uma base sólida, é uma base, um pilar inegociável na sua vida como ministro, repito, quer seja ele pastor, missionário, educador cristão, enfim, a questão dele ter o compromisso com a prática da palavra de Deus, com a prática daquilo que ele busca, ou seja, ele busca a lei do Senhor, então é imprescindível que a pratique, que seja ele um praticante. Como diz a própria palavra de Deus, não sejais apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sejais praticantes da palavra. Nós sabemos que muitos acabam vivendo uma incoerência, muitos ministros, acabam vivendo ou acabaram caindo, em alguns escândalos por causa de uma incoerência daquilo que se prega com aquilo que se vive, aquilo que se fala com aquilo que de fato vivencia, não é? Então é uma base sólida para todo bom ministro do Evangelho a prática da palavra de Deus, o viver a palavra de Deus, entendendo que nós como ministros, como homens de Deus, mulheres de Deus, você que é uma serva de Deus, que me escuta através dessa live, dessa transmissão, desse momento, nós somos reconhecidos e nós somos identificados por aquilo que nós seguimos e por aquilo de que nós fugimos, por aquilo que seguimos e por aquilo que nós rejeitamos, daquilo e por conta daquilo que nós fugimos. Somos reconhecidos, conhecidos por características daquilo que nós seguimos e daquilo que fugimos, nos abstemos, renunciamos. Vamos ler aqui um texto bíblico para que eu possa então partir para a parte final, a terceira e última base aqui. Vamos lá. Texto bíblico. Primeira epístola, ou primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Versículo 11 do capítulo 6, da primeira carta de Paulo a Timóteo, diz o seguinte: Tu, porém, ó homem de Deus, ele, citando aqui o apelo para Timóteo, Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Foge dessas coisas. Que coisas? Que foram citadas nos versículos anteriores do capítulo 6. Foge destas coisas. Tá bom? Antes, segue. Aí então ele fala do que ele deve seguir. Primeiro do que ele deve fugir. Agora do que ele deve seguir. A justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então nós somos conhecidos, ou nós devemos ter a característica daquilo que seguimos e daquilo que fugimos. Isso é muito importante para todo bom ministro do Evangelho. Nós devemos entender o que devemos seguir. Seguir o quê? Seguir a justiça, seguir a verdade, seguir o que é reto, seguir aquilo que é de acordo com a palavra de Deus, fugir da impureza, fugir da ganância, fugir da soberba, fugir da imoralidade, fugir do materialismo,
fugir da avareza, fugir, enfim, e seguir aquilo que devemos fugir e aquilo que devemos seguir. Então, todo bom ministro é também um servo obediente, que busca cumprir a palavra de Deus, que busca obedecer e viver, praticar o ensinamento da palavra do Senhor. Em terceiro lugar, meus queridos e amados irmãos, aqui concluindo, a terceira base sólida para todo bom ministro da palavra de Deus é o fato de que todo bom ministro, todo ministro da palavra de Deus é um educador. É um educador. É um educador. É um missionário. É um pregador. Todo bom ministro. Todo aquele que ministra a santa palavra de Deus, todo ministro da palavra de Deus é aquele que educa, é aquele que instrui, é aquele que prega a palavra de Deus, é aquele que anuncia o Evangelho na obra missionária. Então, uma terceira base, a terceira base sólida para todo bom ministro da palavra de Deus é o fato de que nós somos educadores. Como, Ednilson? Ensinando a palavra, ensinando aquilo que nós temos como base, não, mas ensinando aquilo que a palavra de Deus tem como base para a nossa caminhada, ensinando aquilo que a palavra de Deus tem como norte para nós, ensinando a verdade revelada nas Sagradas Escrituras, não ensinando o nosso pensar, nosso achismo, não ensinando a nossa axiologia, mas ensinando a palavra, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, penetrando as juntas e medulas. A palavra de Deus é como uma espada penetrante, cortante. Ou seja, o que você acha, o que você pensa, o que nós achamos, né, não tem a capacidade que tem a palavra. A minha palavra, o que eu penso, o que eu acho, volta vazia. Mas a palavra de Deus, ela não voltará vazia jamais. Portanto, todo bom ministro tem que ter compromisso com a pregação da palavra, como diz Paulo a Timóteo: pregue a palavra, antes de tempo, fora de tempo. Pregue a palavra, não os seus pensamentos vãos, seus pensamentos filosóficos, ou o que você acha, ou o que você pensa ser correto. Não, pregue a palavra. Todo bom ministro tem que pregar a palavra, ensinando os preceitos divinos, ensinando o que diz a Sagrada Escritura, porque é a Escritura, e aqui eu concluo, é a palavra de Deus que é apta, ela é apta para instruir, para corrigir, para exortar. Ela é apta para nos tornar preparados para toda boa obra, toda palavra de Deus divinamente inspirada. Amém? Espero que essa palavra tenha sido bênção para você, tenha falado ao seu coração, possa ser bênção para a sua vida e seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Desde já eu rogo vossas orações em meu favor, rogo vossas orações pela minha vida, pelo meu ministério, enfim, para que Deus possa me direcionar na tomada de decisões, a minha e minha esposa, no nome de Jesus, para que possamos então viver de fato a vontade de Deus, viver e fazer, né? Viver fazendo a vontade de Deus em nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco durante todo o restante desse dia, nos dando graça, nos dando vitória, falando conosco, nos dando direcionamento, para que a gente possa fazer aquilo que lhe é agradável, aquilo que lhe apraz, né? Aquilo que é de acordo com sua vontade. Em nome do Senhor Jesus, eu já quero convidar você, né, para logo mais, em nome de Jesus, se assim Deus permitir, nós estaremos, né, eu e o nosso amado irmão Yuri, falando sobre a lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical. O fim vem.
um papo descontraído, uma conversa franca entre eu e o amado irmão, falando sobre a lição de número 2 da EBD da sala adultos, tá bom? Uma conversa descontraída, apenas para expor os tópicos e assim então, né, juntamente com aqueles que estarão conosco ao vivo, discorrer acerca do assunto, né, tendo estes a ampla liberdade para comentar, para discordar, enfim, para que a gente possa ser edificados pela palavra de Deus, no nome de Jesus, tá? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus esteja contigo, que possamos orar não somente pela nossa nação, mas orar também pelas nossas vidas, orar por nós, orar pela nossa caminhada, pedindo a Deus que Ele nos dê graça, que Ele nos converta a Ele, né, de todo o coração, no nome de Jesus, para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar encerrando esse momento, no nome do Senhor Jesus, e fica mais uma vez aí para você, tá, o convite, tá certo? Se inscreva no canal do YouTube, me acompanhe nas minhas redes sociais e continue conosco, né? Continue participando, continue visualizando, continue compartilhando conteúdo, enfim, porque tudo é para a glória de Deus, tudo é para glorificar a Deus por meio dessa rede social, fazendo com que cada palavra, cada reflexão chegue ao maior número de pessoas e o maior número de pessoas possam receber conteúdo relevante, conteúdo edificante para a sua vida espiritual nesse tempo em que muitas pessoas consomem, né, conteúdos irrelevantes e que não acrescentam absolutamente nada para a vida espiritual, né? A gente sabe muito bem disso. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te agradeço por essa manhã no nome de Jesus. Te peço que o Senhor esteja conosco, nos guarde, nos livre de todo mal, guarda a nossa casa, a nossa família na tua presença, converte o nosso coração a ti, nos ajuda a melhor te servir. Pai, no nome de Jesus, toma a frente de tudo, abençoa teu filho e tua filha que ouve essa mensagem, esta palavra, que ele possa no nome de Jesus vivenciar, Pai querido, a tua vontade na vida dele, na vida de seus familiares. Em nome de Jesus, esteja sempre a tua presença conosco. É o que eu te peço, meu Deus, e desde já te agradeço. Amém e graças a Deus. Até a próxima oportunidade, meus irmãos, se assim Deus nos permitir. Amém? Paz do Senhor.